Como falar com o tema luto, falecimento, quando aparece isso na leitura de runas ou em algum outro atendimento que você faça? Esse é o quadro Como Viver de Terapia e hoje eu vou falar um pouco dessa questão de quando a gente quer falar sobre alguma pessoa que você sentiu, pai, mãe geralmente, filho, algum parente, amigo, e a gente sente que supostamente essa pessoa faleceu e como abordar isso com a pessoa, né? É muito comum isso e eu consigo sacar na hora quando eu vejo questão, principalmente de pai e mãe, e aí eu já sinto que, tipo, putz, essa pessoa faleceu, como que eu vou conversar com ela, né? Então é muito simples e muito direto e muito prático e muito respeitoso. É você chegar na casa 4 ou na 10 que fala de pai e mãe e falar pra pessoa, ó, eu observei uma questão aqui com a mãe, no caso, né? E teria coisas pra aprofundar. A gente pode aprofundar? Você tá se sentindo bem pra falar sobre isso? Aí a pessoa supostamente vai falar, né? Ah, minha mãe faleceu, aconteceu isso, não quero falar sobre isso. Cara, não quer falar sobre isso. Só que aí no final, quando eu fecho o campo e tal, eu falo pra ela, aquela questão da mãe, eu respeito você não querer se aprofundar e falar sobre essas questões, mas é interessante você fazer uma psicoterapia em relação a isso, é interessante você olhar essas questões, porque no caso apareceu ali, então tem coisas mal resolvidas, mas a pessoa não quer com você naquele momento, você não pode forçar, ela tem que querer ir atrás disso, ainda mais que é um atendimento terapêutico também, que seria, na minha perspectiva e no que eu acredito, interessante também trazer a terapia psicológica. Aí no caso, uma formiga. No caso, se ela quiser falar sobre isso, também tomar muito cuidado, né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe, mas se ela falar, a gente até vai poder saber um pouco, mas a gente não tá na pele dessa pessoa pra entender o que ela sente em relação ao falecimento dessa pessoa na vida, né? Mas a gente pode ir abordando e ir aprofundando dentro do limite dela, sabe? Sempre perguntando, olha, a gente pode aprofundar agora mais sobre isso e agora falar mais um pouquinho sobre isso, né? E é muito importante e interessante a gente tomar muito cuidado, porque eu falei isso no vídeo da semana passada. Terapeutas holísticos, se você não for, no caso, né, você não é psicólogo. E é algo muito pontual e importante a gente não deixar a pessoa mal no atendimento, né? Pelo menos na minha perspectiva, eu não quero que a pessoa fique triste, eu acho que não devemos, né, fazer isso. E se a gente chega e fala, ah, sua mãe aconteceu isso, porque você teve isso com ela e ela faleceu e você não vai conseguir falar com ela. Não, a gente não pode fazer isso, vai deixar a pessoa mal, né? Então é tomar muito cuidado. E aí, no caso, se você não é psicólogo, já indica uma terapia. No caso, eu não atuo como psicóloga, né? Mas eu já vou indicar também. Mas aí está na mão dela se ela vai querer continuar esse processo ou não. Mas é muito importante, então, vocês tomarem cuidado, e até eu tomo, no caso, né? Da gente não trazer um sentimento ruim, negativo em relação a essa questão na vida dela. Por isso que pergunta, sabe? Se ela quer falar sobre isso, se ela quer aprofundar nessas questões. Né, como eu comentei, aprofundando com calma, vai falando com calma, recebendo o feedback dela, perguntando se tá tudo bem por aí, se ela quer continuar ou não. Minha perspectiva, né, esse quadro de como viver com terapia é muito o que eu sinto, o que eu acho, o que eu acho que faz sentido, o que é legal fazer, o que não é legal fazer. Então é muito o você filtrar também tudo que eu trago aqui, né. E, bom, se você tem outra ideia, outra perspectiva em relação a essa questão, compartilha aqui comigo, que eu vou adorar saber. E por coincidência ou não, a Drusa tinha comprado um monte de quartzo rosa e tem várias ali na mesa e eu tava usando uma pra segurar o vento aqui no meu caderno. E o quartzo rosa é um cristal que ajuda na fluidez emocional. Então talvez você, durante o atendimento, segurar um quartzo rosa ou indicar pra essa pessoa também, pode ser que faça sentido e ajude ela de alguma forma. Mas é isso, e até semana que vem.